Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos quem estão aqui na primeira vez nessa sala virtual do Luz e Caridade. Nós estamos com as nossas reuniões às quartas à noite, às 20 horas, e aos sábados às 15h30. Hoje vamos ter como tema Racismo e Espiritismo com Matheus Favá. Então, que o nosso querido amigo, né, seja bem iluminado na tarde de hoje, para que a gente possa ter um momento de reflexão muito interessante em torno desse aspecto dentro da doutrina espírita, tá bom? Vamos pedir a nossa querida Sandra Poleri para fazer a página. Boa tarde, gente, tudo bom? Vamos lá. O Espiritismo na sua expressão mais simples. Item 59. Homem de todas as castas, de todas as seitas e de todas as cores, vós sois todos irmãos. Os Deus que vos chama todos para ele, estendei-vos, pois, as mãos, qualquer que seja vossa maneira de adorá-lo. E não vos lanceis o anátema, pois o anátema é a violação da lei da caridade proclamada pelo Cristo. Vamos então aproveitar esse momento para elevarmos os nossos pensamentos e nos unirmos num só sentimento com o nosso querido amigo Jesus. Jesus amigo, companheiro de todas as horas, que tu possas envolver a todos nós com seus bons fluidos para favorecer a atmosfera fluídica para um bom trabalho, para um bom entendimento, para um bom diálogo. Pedimos também, querido amigo, que o nosso companheiro Matheus possa ser favorecido com as intuições, com as boas informações que a espiritualidade superior possa lhe auxiliar. Que esses mesmos fluidos também possam chegar aos nossos lares, envolver os nossos familiares e também, mestre, envolver todo aquele que necessita, nesse momento, de amparo, para que eles possam ser reconfortados e acolhidos. Fique então conosco, hoje e sempre. Então, Matheus, a palavra é toda sua. Boa tarde a todas e todos. Muito bom estar aqui com todo mundo, nessa casa de luz e caridade que nos acolhe e recebe, para falar desse tema que é tão necessário, né? Tão importante, tão atual em nossas vidas. Bom, para começar, falando sobre racismo e espiritismo, eu proponho algumas questões para a gente, beleza? E espero que vocês nos ajudem a construir esse tema em conjunto. Umas questões que eu trouxe para a gente refletir. Eu acho que está todo mundo vendo, né? O que é o racismo? A segunda, a divisão entre as raças é natural? Será que o que está dado hoje na sociedade tem a ver com algum aspecto biológico ou é puramente social? Terceiro, qual o papel do espiritismo na sociedade? Por que essa pergunta? Se a gente entende que a doutrina espírita é uma doutrina que é para ser vivida e não para ficar como letra morta, como nos adverte Kardec, a gente entende que esse espiritismo ele deve fazer sentido, certo? Na sociedade. Partindo desse princípio, como é que um espírita deve agir perante um ato, perante uma ação de violência? Será que ele deve se isentar? Será que ele deve se colocar contrário, de qual lado? Como que ele deve interferir? Certo? E aí eu convido a vocês, assim, quem quiser sentir à vontade, seja pelo chat, seja pelo microfone, contribuir. O que vocês acham sobre uma dessas questões, ou sobre todas, enfim. Esse é um primeiro momento para a gente poder ver de onde que a gente está partindo, certo? Então, fiquem à vontade, por favor. Matheus, sobre a questão do conceito de racismo, é um pouco complexo, porque ele tem todo um caminho, né, percorrido, principalmente no século XX, século XXX, que esse termo é mais colocado, até colocado no dicionário, né? Mas, assim, apesar de só no século XX ele estar sendo colocado como conceito, o sentimento já existia antes, né? Entre, vamos dizer assim, a sociedade. E aí eu vejo o racismo como uma questão de preconceito e de ignorância, né? Isso é meu modo de ver. Obrigado, Jana. A gente vai falar sobre preconceito também.
falou sobre uma questão importante, né? Sobre a conceitualização, né? Como é que eu vou conceituar isso? Entendendo que muitas vezes um termo que é cunhado, como você falou, né? Muito depois, as ideias, né? As crenças, os dogmas já se fazem presentes na sociedade desde muito tempo, né? Importante você trazer essa abordagem. Matheus, diga. Uma coisa que eu mais observo, né? A gente que trabalha em escola, a gente vê a negação a valorização mesmo, a negação, enfim, das próprias pessoas que são negras, né? A gente vê isso muito nas crianças, como a sociedade impõe, né? E elas aceitam como verdades, né? As suas características como sendo ruins, né? A gente pode dizer assim, o cabelo ruim, né? E uma vez, ano passado, me chamou muita atenção uma menina que ela era negra e ela justificava a cor da pele dela porque ela falava que a mãe dela deixou ela muito no sol, porque ela não era negra. Então, ela negava a raça dela e justificando porque a mãe dela botava ela muito no sol. E por isso que ela ficou com aquela cor da pele. Então, isso eu acho tão forte dentro das escolas, e isso como está tão impregnado já nas crianças muito pequenas, né? E se elas, como crianças pequenas, já têm esse sentimento, né, de negação, a próprias características, né? Elas crescem com essa negação, né? Então, isso é um tema muito abordado, né, que tem que ter muito revisto, né? Como trabalhar isso, porque você trazer um conceito, você falar assim, que uma afirmação, uma coisa, mas a sociedade que a gente já vive hoje, principalmente em relação a essa questão que eu coloquei, ela já vem com a negação mesmo, né? Então, eu tenho que tirar essa negação que as crianças já trazem e colocar elas para verem de um outro ângulo. Então, eu acho isso bem interessante mesmo, e é uma coisa que a gente, infelizmente, observa muito. Com certeza, Márcia. Obrigado pela sua colocação. A Márcia trouxe uma questão, pessoal, que é muito importante, sobre a violência em espaços de educação, né? A escola como um lugar que era para ser um espaço de referência, né? De estudantes, enfim, crianças, jovens, adultos. E quando, na verdade, muitas vezes ela se torna... Muitas vezes não, né? Via de regra, se torna aí o primeiro contato com discursos violentos, né? Discursos de ódio, agressões, né? De fato, a gente precisa repensar, né? Se a gente quer uma educação antirracista, a gente tem que prestar muita atenção no que a Márcia colocou, assim. Matheus, mas deixa eu só concluir. Eu não falo nem tanto das escolas, não. O meu ponto de vista é em relação à própria criança. A construção, sim. A criança já vem da família, né? Porque hoje em dia as escolas até meio que tentam, né? Enfim, mas a própria criança já traz esse conceito para ela. Essa menina me chamou muita atenção, porque a gente escuta, né? Meu cabelo é ruim, né? Essas coisas. Mas essa menina, ano passado, é uma menina de 5, 6 anos, ela trazia um sentimento de negação mesmo, né? De menos-valia. E ela não se aceitava como tal, ela não percebia. Ela via, mas ela dava uma desculpa. Não, ela falou assim mesmo, eu tenho essa cor porque minha mãe me esqueceu no sol, porque eu não sou negra. Ela falava isso, eu não sou negra. Então, eu achei uma fala muito forte para uma criança tão pequena, de 5, 6 anos, que ainda está em desenvolvimento, entendeu? Lógico que a escola hoje, ela traz uma perspectiva até de trabalhar essas coisas, né, de racismo, para lá, porque até a própria nossa literatura hoje já vem mudando muito, né? Os contos de fadas, as histórias são todas personagens brancas, mas hoje já está sendo mudado isso, né? Você vê que tem histórias hoje onde os personagens são negros, os cabelos são cacheados, né? Mas o que me chamou a atenção dessa menina foi a negação dela muito forte, dela não querer ser negra. Como que está impregnado na nossa sociedade, né? E como que muitas vezes as pessoas negras conseguem construir estratégias, né, para poder subverter enfim, de todas as consequências danosas que esse sistema ele pode nos impor, né? Então, você trouxe aí muito bem colocado. Eu gostaria de fazer um comentário. Pode vir da família, né?
mas também pode vir do espírito, né? A criança é um espírito, Sem e ela dúvida. pode já trazer esse preconceito, né? E está passando por uma experiência, né? Para que ela possa reaprender, rever esse seu preconceito, né? Sim, nós, enquanto sujeitos na sociedade, né, nós somos frutos do que nós carregamos, né, enquanto, lembrando, né, acho que, caso alguém, enfim, seja novo, né, na doutrina espírita, enfim, é sempre importante frisar, né, que nós não somos um corpo, né, nós somos um espírito imortal que estamos temporariamente habitando um corpo. E esse corpo, a gente vai ver mais para frente, que ele pode ter diversas características, certo? E aí, como a Jana colocou muito bem, o que nós somos hoje pode ser muitas vezes fruto, né? Muitas vezes fruto do que a gente já carrega de outras vidas, né? Mas também é fruto das construções sociais, né? Do contexto onde a gente está inserido. E aí, seja ele o núcleo familiar, seja a escola, seja os templos religiosos, né? Os centros espíritas, ou a igreja, enfim, o templo religioso que a pessoa frequentar, e todos os espaços de sociabilidade, né? Então, a gente vai estar suscetível também a construção da formação do nosso caráter, né? Tudo isso vai estar perpassando. A Jana trouxe uma coisa, pessoal. Eu vou seguindo aqui, porque eu gostei do que a Jana colocou, mas a qualquer momento vocês podem continuar, beleza? A Jana trouxe com relação ao preconceito, né? Muitas vezes a gente ouve isso e não entende exatamente o que é preconceito, né? Passa muitas vezes quando a gente vai debater racismo. Umas palavras que podem estar associadas, né? Preconceito, discriminação, o que é um, o que é outro, né? Vamos buscar na origem, né, da palavra, no dicionário. Eu acho que é importante trazer esses conceitos sobre preconceito, né? Como o próprio nome já diz, é uma opinião formada, né? Um conceito pré-concebido, ou seja, um pré-conceito, que é formado antes mesmo de você tomar os conhecimentos adequados ou ter aquela experiência. Isso pode ser com uma pessoa, com um grupo social ou com uma ideia. Então, eu posso tomar essa defesa, né, de criar uma imagem, um conceito antes, né, gerado antecipadamente da experiência. Geralmente é uma opinião desfavorável, né, pré-concebida, que, como a gente fala conceitualmente, está falando de uma ideia, né, de um conceito que você formula para si. E a discriminação, normalmente, ela vai estar aliada ao ato. É como você coloca esse preconceito em ação, digamos assim. Porque discriminar, né? Você distinguir socialmente. Eu posso distinguir. Eu estou vendo aqui um grupo de, sei lá, temos aqui 18 pessoas, né? 17. Eu posso distinguir, eu posso usar vários critérios para distinguir, né? E sempre quando a gente fala de preconceito ou discriminação, eu posso estar usando critérios de gênero, critério sexual, de orientação sexual, né, critérios de raça, critérios econômicos, certo? Não vão se resumir. É importante a gente não resumir o racismo ao preconceito e nem o preconceito ao racismo, tá? Porque não são semelhantes. Todos nós, de uma forma ou de outra, a gente vai estar suscetível a ser preconceituosos, certo? Todos nós podemos ser preconceituosos com alguém, gerar uma opinião pré-concebida. Ninguém está isento. É importante quando a gente diz isso, né? Entendendo que, já que a gente está falando hoje de racismo, é importante frisar desde o início que a população negra não pensa homogeneamente, né? Não é tudo uma coisa só. Então, também não existe isso. Porque a pessoa é negra, ela está isenta disso, né? Então, de fato, não existe essa relação. É importante, inclusive, a gente tomar cuidado. Porque, normalmente, quando a gente ouve uma pessoa branca falar, né, quando a gente entende que ela está falando sobre ela, uma experiência única. E a gente não pode correr esse erro, né, de considerar o que uma pessoa negra fala como representante de todo um grupo. É importante a gente fazer essa distinção também. E a discriminação é justamente esse ato de colocar algo ou alguém à parte, né, um tratamento desigual a partir de um preconceito, novamente, seja ele de gênero, seja ele de orientação sexual, religioso, étnico, etc. Beleza? Exatamente, a Aline colocou no chat, preconceito com rico, com pobre, né, as classes sociais, como a gente está falando. Pode ter diversas origens. Já o racismo, não. O racismo não é sinônimo de preconceito, nem de discriminação, apesar desses mecanismos operarem também a partir do racismo.
Mas o racismo ele é muito mais enraizado do que isso, do que uma distinção que a gente possa fazer. Vou trabalhar com algumas conceituações, tá? Enfim, sociologia, enfim, sociologia política, algumas questões que eu acho que é muito válido para a gente trazer quando a gente discute, né, sobre a ótica do espiritismo. O racismo ele pode ser considerado um sistema político-econômico, né, que estrutura a sociedade, né? Ele é baseado numa hierarquia onde supostamente, né, existe um grupo social que vai ser sempre o que vai ter mais os privilégios, que é considerado, né, o grupo branco, as pessoas lidas como brancas, certo? Que ele vai consistir nesse conjunto de dogmas, crenças, teorias, tá? Que vão tentar estabelecer, não só tentar, né, mas tem conseguido, infelizmente, estabelecer essa estrutura de subjugação, onde essa raça, supostamente, né, lida como branca, vai estar acima dessa hierarquia e todas as outras raças, etnias, povos, como os povos africanos, indígenas, os povos orientais, eles vão estar subjugados politicamente, economicamente, a esta raça branca. Provavelmente vocês já ouviram falar que o racismo é estrutural, né? Então ele não é uma exceção, ele não é, chamou o outro por um nome, enfim, por um nome racista, não é só isso, né? Ele não é exceção, ele é regra. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o Silvio Almeida, né? É um importante intelectual, foi até no Roda Viva, um programa conhecido, provavelmente você já deve ter visto, já tem mais ou menos um mês. E outros autores também, né, de sociologia política. Ele vai falar sobre racismo estrutural, né? Ele caracteriza o racismo como uma estrutura da sociedade, ou seja, esse aspecto que vai fundamentar todas as relações sociais, todas elas, dentro do contexto desse sistema que a gente vive hoje, né, que é um sistema moderno, colonial, né, que o sistema econômico que a gente conhece é o capitalismo, onde a gente está inserido. Ou seja, não é possível existir, segundo alguns autores, a quais eu sou adepto, não é possível existir esse sistema econômico, né, capitalismo, sem o racismo. De tal maneira que ele vai estar presente em todos os aspectos da nossa vida. E é muito importante a gente entender isso para quê? Já que a gente está querendo entender algo para poder transformar. Se a gente percebe que tem algo errado, que tem algo que não está condizente com nossas crenças, com nossos valores, é preciso compreender isso para transformá-lo. Então, a gente pode falar em 3 faces, digamos assim, do racismo. A estrutural, que ele vai estar estruturando a sociedade, tá? Um institucional, que ele vai estar presente em instituições públicas, privadas, enfim, com mecanismos, por exemplo, que possibilitam que, se a gente olhe uma instituição, normalmente, nos cargos mais altos, eles são ocupados geralmente por homens e mulheres brancas, normalmente mais homens, certo? Porque a gente não está falando só, a gente sabe que esse sistema também é patriarcal, também tem outras opressões. E, se você for olhar geralmente nas funções mais subjugadas, mais subalternas, e isso sem desvalorizar a profissão nenhuma, mas é como está estabelecida a nossa sociedade, você vai ver que os postos dos trabalhos mais precarizados, mais informais, são ocupados normalmente por pessoas negras, por mulheres negras, normalmente. Tá, beleza. Entendemos que pode ser isso. O individual é aquilo que a gente normalmente reduz ele ao individual, tá? Então aqui a gente está falando de racismo estrutural, institucional e individual. Seria essa injúria racial que eu posso fazer com alguém, normalmente. Enfim, em vias gerais, sem a gente se aprofundar muito, é isso que alguns autores trabalham, né, para a gente poder compreender do que a gente está falando, certo? Que sistema de crenças é esse que se acha tão autorizado a subjugar pessoas? E isso tem consequências sociais, econômicas, psicológicas, como a gente bem conversou no início desse estudo, certo? Mas de que forma ele pode atuar na sociedade, concretamente? Aí, eu trouxe essa foto aqui, provavelmente vocês já devem ter conhecido, já devem ter visto. É uma imagem bem clássica, assim, da favela de Paraisópolis, aqui na esquerda, né? É uma das maiores favelas de São Paulo, do Brasil, na verdade, localizada em São Paulo, é uma das maiores do Brasil. No ano passado, até, inclusive, teve uma batida policial, onde 9 jovens foram assassinados. E, ao lado dela, aqui na direita, tem, enfim, um condomínio de luxo.
a gente também vê esses cenários de desigualdade, profundas desigualdades aqui no Rio de Janeiro, né? E percebe por que essa foto é tão clássica. Porque tem esse muro, né, no meio, separando. E esse muro, ele separa um abismo, né, de desigualdades, de cores, né? Enfim, é um abismo que representa muito bem o Brasil, né? Um dos países mais desiguais do mundo. E aí, a gente entende, então, por que a gente está falando disso? Porque quem mora aqui na direita, né, tem cor, né, tem classe, e quem mora aqui na esquerda também tem cor, também tem classe, e é privado de uma série de direitos. Ou seja, a gente está entendendo, então, que uma das consequências do racismo é o quê? Justamente a desigualdade social, econômica, certo? Dessa maneira, quando a gente vai falar de privilégios, a gente está falando sempre que necessariamente é uma vantagem adquirida a uma pessoa, a um grupo social, que só é possível esse grupo social ter uma vantagem porque o direito de alguém, de um grupo, foi negado, certo? Tranquilo até aqui? Mais uma vez, ou seja, para existir esse privilégio é porque alguém, um grupo de pessoas, necessariamente teve seu direito retirado. E assim a gente vai manter essa sociedade de desigualdade. Por exemplo, para alguém ser bilionário, né, ter, enfim, mansões com piscinas, diversos empregados, enfim, esbanjar, luxo. Gente, eu não estou falando aqui do seu conforto, tá? Eu estou falando assim, eu acho muito, muito justo, muito tranquilo você, trabalhador, que, enfim, trabalha, né, tem seu dinheirinho, guardar e querer um conforto, né, desde que esteja dentro dos seus limites, das suas condições, é muito tranquilo, né? A gente está falando aqui de luxo, a gente está falando de uma cadeia de produção, né, e de consumo. Então, para esse grupo seleto, né, de pequenas pessoas, poder ter todo esse controle político, social, econômico, necessariamente tem que ter pessoas sem saneamento básico, sem acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, certo? Que vai passar fome, né? A gente tem no mundo hoje, ainda, 2020, pessoas que morrem de fome. Está faltando comida no mundo? Não, né? Não está faltando comida no mundo. A distribuição que é desigual, que é injusta, que é racista, certo? E aí, quando a gente vai olhar em dados, né? São atuais, tem esses aqui de baixo, eu trouxe da pesquisa do IBGE, em domicílios, né, de 2016, e esse aqui na direita são dados do Atlas da Violência de 2019. Quem não está familiarizado com pesquisas, né, étnico-raciais, normalmente tem essas categorias, né, branco, amarelo, indígena, preto e pardo, né? Enfim, para a gente entender também que pessoas negras, né, também são diversas, né, também são múltiplas. Então, o IBGE divide nessas categorias, pardos e pretos, mas, a fim de análise de dados, reúne-se enquanto grupo negros, tá? Então, quando você lê, né, pretos e pardos, a junção desses dois grupos estatísticos, né, no IBGE, forma a categoria negros. Então, quando a gente fala, né, que pessoas negras são a maioria da sociedade brasileira, da população brasileira, é porque estamos juntando pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, certo? A gente vê que por conta dessa diferença, né, enfim, que a gente pode chamar de colorismo, né, uma pigmentocracia, de acordo com essa diferença, né, de pigmentação da pele, a gente tem algumas diferenças que se manifestam, por exemplo, no rendimento. Se a gente for olhar aqui segundo dado, né, o rendimento médio, a gente tem uma diferença de pessoas pretas para pardas, né, de em torno de R$30, certo? Sendo que essa diferença, ela se perde, né, se você for juntar esse grupo todo aqui, né, de pessoas negras, e se for comparar com o rendimento salarial de pessoas brancas, né, que aí já vai para uma diferença de 1.200, mais ou menos, certo? Ou seja, isso não é um acaso, isso não é exceção. Isso vem se arrastando, né, há 500 anos. São 500 anos de opressão, de exploração. A gente vai ver daqui a pouquinho com mais calma. Ou seja, se a gente for ver, né, violência também, a gente sabe qual é o corpo que é alvo, né? Tem o corpo alvo, né, a pele alva, e o corpo que é alvo. E são ainda jovens negros, né, são a maioria jovens negros,
que ou acabam mortos, né, pela polícia, pelo tráfico, pela milícia, enfim, ou acabam encarcerados, né? O Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Ou seja, temos que rever, né? Temos que rever o nosso sistema carcerário, temos que rever o nosso sistema educacional, temos que rever toda a nossa sociedade, porque não está dando certo. Se a gente quer atingir esse mundo que a gente tanto espera, que a gente tanto é prometido, um mundo de regeneração, a gente precisa ver que tem alguma coisa errada. A gente precisa se incomodar, certo? Não é possível que a gente não se incomode perante isso, né? Não é possível. Outro dia, eu não sei se vocês viram, acho que foi semana passada, não sei se alguém viu na internet, a Bia Dória, que é esposa do governador de São Paulo, né? Ela falou que não era para dar comida para as pessoas de rua, para os moradores de rua, porque eles gostam de ficar na rua. Qual o sentido disso? Vocês percebem que olha o nível do discurso dessa pessoa. Por sinal, o casal é amigo de um grande palestrante espírita, tem até fotos aí, depois vocês podem procurar. Mas essa pessoa fala que não é para dar comida para as pessoas moradoras de rua, porque elas gostam. Gente, quem é que gosta de ficar na rua com frio, ao relento, dormindo cercado de perigos? Quem é que gosta, gente? Ainda mais nessa pandemia, arriscado a se contaminar, né? Arriscado a toda a vulnerabilidade que a gente sabe que as pessoas sem teto passam. Então, assim, a gente precisa muito entender o problema social e racial que existe no Brasil. Certo? Até aqui, por enquanto, tranquilo, gente? Agora a gente vai entender. Tá, já falamos sobre aspectos sociais. Agora a gente vai entrar na doutrina dos espíritos. Beleza? Posso seguir? Vou seguir. Mateus. Fala comigo. Que eu estou aqui pensando tudo que você está falando. Eu escutei o caso da esposa aí do Dória falando. Eu acho que não dá, assim, como falar, não dá para a gente também tomar tudo assim como ao pé da letra, né? Eu não sei qual foi a intenção que ela falou, às vezes ela até se expressou mal, porque às vezes a gente que é de escola, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou muito a favor da Bolsa Família, conheço muita gente, até amigas minhas, que usam Bolsa Família e aquilo ajuda muito na criação dos filhos, enfim. Mas, assim, a nossa realidade de escola, a gente também vê muito desperdício em relação à Bolsa Família. Assim, de responsáveis falar que, tô doida para sair o Bolsa Família, que eu vou lá, vou fazer meus cabelos e vou fazer minhas unhas. Também tem esse lado também da questão. Então, eu acho que isso é um problema muito sério que a gente vive. Sou a favor da Bolsa Família, mas eu acho que também a Bolsa Família, hoje em dia, acomoda muita gente. Pela minha experiência até de mães falando mesmo, que a gente fica até assim, nossa, a gente não faz nem unha, né, não sei o quê, e a mãe fala que vai botar unha de acrílico, unha de sei lá de quê, enfim, dessas coisas. E você vê o estado da criança, a criança praticamente é como se ela fosse moradora de rua, e a mãe impecável. Então, eu sou a favor disso, eu acho que tem que ajudar, eu acho que tem que ter programas sociais, sim, para levantar muita gente que queira também sair dessa vida que eles vivem. Porque eu tenho, assim, na nossa prática de escola pública, a gente vê muita gente também se acomodando com aqueles coisas, e a gente vê a criança nem parece que tem casa, nem parece que tem uma família, parece moradora de rua, né? Então, tem muita coisa errada no Brasil, né? Eu acho que o grande problema eu acho que o grande problema é quando a gente generaliza tudo, né? A gente generaliza tudo. Os extremos são perigosos, né? Ou não dá nada, ou você dá tudo,
né? Porque o próprio Espiritismo fala que a gente não tem que dar o peixe, né? Assim que fala, eu sou pouco conhecimento, tem pouco conhecimento, né? A gente tem que ensinar a pessoa a pescar, né? Não tem uns provérbios que falam assim, né? A gente não tem que dar tudo facilitado para a pessoa. A gente tem que ensinar a pessoa a correr atrás e se progredir. Mas a gente vê muitas vezes que esses programas sociais, eles ajudam muita gente? Ajuda. Conheço muita gente que aquilo é empenhado para criança, conheço, mas também conheço muita gente que usa isso que não é o objetivo, e a pessoa se acomoda, como a gente vê muito isso na escola pública. Então, assim, eu acho que os extremos são muito complicados. Eu acho que esses programas sociais tinha que vir com uma seleção, uma coisa muito mais restrita. Só que aí a gente cai numa questão política, que isso não dá voto para quem quer entrar, né? Então, a pessoa acaba incentivando mais isso para poder ter o voto daquela criatura em maior quantidade e ele ficar no poder. Aonde tinha que ser o quê? É investir numa escola, investir na capacitação dessas crianças para que eles no futuro tenham perspectiva de sair dessa vida que eles têm. Conheço muita gente que mora dentro de comunidade e hoje você diz assim, nossa, a pessoa é uma vitoriosa mesmo, né? A minha irmã tem uma amiga que mora dentro de comunidade, criou 2 filhos sozinha, viúva, dentro de comunidade. A menina voltou até a estudar, fez faculdade. Mas não é isso a regra que acontece, né? Então, esse também é o problema das grandes, essas coisas sociais, quando não são bem vistas, com o propósito de fazer aquela criança, ter uma perspectiva de melhor de futuro. Entendeu? Desculpa aí. Sem dúvida. Não, obrigado pela sua contribuição. Oi, Ana. Só queria fazer uma observação no que a Márcia traz. Na verdade, o problema aí é muito mais humano do que o do programa, né? Porque existem aqueles que usam porque há uma necessidade, e quando progride ele rompe com aquilo, e tem aqueles que querem ficar na aba. A gente tem aí os auxílios aí de pessoas que não precisavam e foram atrás, tiveram direito. Então, na verdade, aí é uma junção, né, da questão humana, das pessoas que só estão pensando nelas, não estão pensando até em progredir, querem se aproveitar, né? Tem vários contextos aí, né? Com certeza. Não, e outra, gente, eu acho que também... eu acho que alguém tem que falar. Posso falar uma coisa? Por favor. Eu achei muito interessante que a Márcia falou e que a Janaína falou também. Mas eu acho que a gente está partindo de uma análise que ela acaba ficando um pouquinho limitada. Eu acho que a gente precisa ir além. E quando eu digo além, a gente, por exemplo, olhar para a história do nosso país, olhar para a formação da história do nosso país, porque ela está super de acordo com o racismo. O Matheus falou sobre o Silvio, que ele é do direito e tal, e ele está bastante famoso agora, e ele fala muito desse olhar histórico, porque quando a gente começa a pensar que o racismo ele é uma estrutura, quando a gente fala assim, a gente precisa de um projeto de país que não tenha o racismo, na verdade o racismo por si só ele já é um projeto de país, ele já é um projeto de vida, já é um projeto por si só. Então ele acompanha a história do Brasil desde o colonialismo, quando os portugueses invadem as terras, né, e já subjugam, e tudo isso utilizando a raça, né? E a gente sabe que, do ponto de vista biológico, eu estudo farmácia, o Matheus é da biologia também, a gente estuda que, do ponto de vista biológico, raça não existe. Nós, os seres humanos, a genética de todos é muito parecida, muito parecida. Mas a raça, no campo das ciências humanas, da filosofia, da história, ela já é estudada como um tipo de recurso de controle de sociedade, de controle social. Então, a partir disso, a gente vai olhando a história, que sempre houve as pessoas que dominavam, né? Sempre teve os povos dominantes. E os povos dominantes foram os europeus, os brancos, que subjugaram os indígenas, os povos negros,
E foi assim, Brasil colônia, depois Brasil império, mesma coisa. O poder lá com os brancos. A própria religião também era sim, em sua maioria, brancos. E aí veio o Brasil República, também, mesma coisa. E hoje a gente se encontra nisso, quando a gente olha para quem está no poder, são pessoas brancas, pouquíssimas pessoas negras representam a gente politicamente. Então, e como é que isso faz o diálogo com a gente, sociedade? Isso começa a incrementar no nosso imaginário. E como o Silvio falou, não precisa, o racismo, para acontecer, ele nem precisa de intenção. Porque como a gente vive numa sociedade que a gente reproduz muito, né? Nós crianças, a gente olha para a TV, o que está na TV, a gente reproduz. A gente não para pensar. E isso socialmente, todos os nossos grupos, até hoje, a gente só reproduz. Então, o racismo está aí, sendo passado de geração para geração, né? E o racismo também influencia no consumo, ele é totalmente ligado ao consumo. Por que as pessoas querem um Bolsa Família para pintar unha, pintar cabelo? Enfim, eu acho que são coisas que todo mundo gosta de fazer. Eu gosto de ir no salão de beleza e fazer isso, sabe? Mas por que elas usam o dinheiro do governo? Por que isso é errado? Eu acho que a gente tem que começar a pensar os porquês, sim, considerando que nós humanos estamos em evolução, né? Tipo, a gente tem nossos problemas, a gente tenta, com cada vida, a gente tenta ajeitar. Mas pensar que a gente está num meio que dá todo um arsenal para a gente, dá toda uma ferramenta para a gente fazer as coisas erradas. E aí entra o livre-arbítrio, mas também pensar que muitas escolhas, elas são limitadas. Para um certo público, para um certo grupo social no Brasil, você tem 5 opções. E para um outro grupo social no Brasil, você só tem 2 opções. Né? Opções existem, mas a quantidade delas muda de acordo com o grupo social. Então, vai limitando. Eu acho que a gente precisa também pensar sobre essas coisas. Assim. Desculpa falar muito. Imagina, obrigado, foi ótimo. Não, é exatamente sobre isso, assim, às vezes a gente não para pensar, né? Tem uma frase que eu acho que resume muito bem isso que a gente conversou agora, que é o racismo é um crime perfeito, né? Porque ele acontece, muitas pessoas reconhecem que ele existe, mas ninguém é racista, né? Carrega um estigma, né? Porque se a gente encara o racismo só do campo moral e não enquanto uma estrutura na sociedade, falar, eu racista? Não, imagina, né? E é isso, né? Eu acho que o Gilberto trouxe uma questão, né? De que o consumo, ele é um cerne da sociedade, né? Nesse sistema que a gente está falando aqui, que é por essência racista, ele é também produtivista, consumista, enfim, e vai explorar não só seres humanos, né? Como também a natureza. Então, essa roda, né? Que na verdade deveria ser um ciclo, é uma linha linear, né? E ela não fecha, né? Então... E é isso, né? O consumo sempre vem do outro, né? Então, quando na verdade a gente não para pensar muitas vezes nas nossas próprias questões, né? Mas, enfim, abordamos aqui um panorama social, né, da nossa situação, não é opinião minha, né? São pesquisas, são dados, né, das desigualdades profundas e como que elas estão vinculadas, né, à classe e à raça. E o espiritismo, onde é que ele entra nisso, né? Bom, Kardec vai perguntar lá na questão 803, Lei de Igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Afinal, é disso que a gente está falando, né? A gente acabou de falar de desigualdades e Kardec estava preocupado com igualdade. Kardec, para fazer uma pergunta dessa, ele já tinha sacado, observando, né, que perante os homens, né, perante a sociedade do século XIX e também da nossa aqui do XXI, não são iguais todos os homens. Mas ele quer saber, perante Deus, são iguais todos os homens? Tem uma noção aí de igualdade, né? E aí, os espíritos respondem o seguinte: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos e para todas, né? E aí, Allan Kardec faz um comentário, né? Essa foi uma resposta, para quem não está familiarizado. A primeira resposta, né, entre parênteses, dos espíritos superiores, né, que Kardec organizou, e embaixo tem um comentário de Kardec. Ele fala assim, vou ler só as partes em amarelo. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, e o corpo do rico se destrói como do pobre, né? Poderíamos dizer, o corpo do negro se destrói como do branco,
o corpo da mulher se destrói como o do homem. Porque muito bem lembrou, mais uma coisa que eu queria destacar da fala do Gilberto, que perante a nossa biologia, né, nós não temos diferenças, né, nós não somos uma subespécie, nós não temos raças do ponto de vista biológico, como outros animais a gente pode dividir. Né? Então, isso já é notadamente científico, que nós não somos organizados em raças, nós somos só a espécie humana. As diferenças que vão existir são consequências de construções de acordo com o interesse de algum grupo, né, de poder, de dominação mesmo. E aí Kardec vai falar, Deus a nenhum homem ou nenhuma mulher, né, concedeu superioridade natural. Todos, aos seus olhos, são iguais. Olha que interessante, né? Kardec já está preocupado com essa questão de igualdade perante Deus. Porque se nós somos iguais perante Deus, todo o sistema, né, de crenças, né, vai ser impactado, certo? Porque não vou mais precisar de alguém que vai me ligar a Deus, não vai ser mais possível restringir, a partir do momento que eu entendo isso, um lugar para, sei lá, a elite, ou um lugar para determinado grupo rezar e entrar em contato com Deus, e outros não, como existia, por exemplo, na época de Jesus. Nem todo mundo poderia entrar em contato, né, entrar no templo. Era reservado só para alguns homens, né, só para algumas pessoas, só para a elite da sociedade. E aí, quando Kardec coloca isso, todo mundo é igual perante Deus. Então, todos nós podemos ter contato com Deus, todos nós somos filhos de Deus. E, por consequência, se a gente quer atingir uma sociedade justa, a gente precisa também fazer valer o mais próximo que a gente pode conseguir alcançar das leis de Deus, fazer valer ela como leis humanas, certo? E aí, na 806, Kardec vai perguntar, né, sobre a desigualdade, enfim, das condições sociais, como a gente estava falando agora. E os espíritos vão falar que sim, né, que as desigualdades são obras do homem e não de Deus. Isso é uma afirmativa dos espíritos. Então, cuidado para quem, muitas vezes, a gente acaba correndo esse risco, né, de naturalizar que as desigualdades são assim mesmo, porque a pessoa não se esforçou muito, ela está na rua porque não se esforçou muito, ela está em condição de miserabilidade porque ela não se esforçou o suficiente, né? São armadilhas que muitas vezes a gente cai sem perceber, né? Então, essa pessoa aí, ela é pobre porque ela quer, né? Olha só que ela não sabe empregar bem o dinheiro que ela tem, né? Enfim. E aí, os espíritos vão falar assim, dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Atenção nisso. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Por que Kardec coloca isso, gente? Porque, como a Janina falou lá no início, né, sobre a construção desses paradigmas, dessas ideias, já vi há muito tempo. Kardec, no contexto ali, né, da Europa do século XIX, ele tomava contato com doutrinas, com crenças, com dogmas, inclusive com teorias ditas científicas, né, que hoje elas caíram por terra, a gente sabe que são pseudociências, ou seja, não são ciências, mas que na época eram consideradas dentro do ramo científico para justificar essa subjugação, esse sistema que a gente colocou. Então acreditava-se nesse sangue mais puro, né, seria esse sangue, enfim, ariano, branco, e os sangues impuros. Isso tem vários desdobramentos. Por exemplo, considerar que a Europa é civilizada e o resto do mundo são os selvagens. Isso era presente ali. Kardec tomou contato com essas questões. E aí, sei lá, eu acho que em torno de 80 anos depois, Hitler vai resgatar isso, né, na Alemanha nazista, com resgatar essas ideologias, né, de sangue mais ou menos puro, e vai falar que os arianos, né, eram de sangue puro, né, e todo o resto mereciam ser perseguidos porque eram impuros. E aí, isso mais uma vez, do ponto de vista biológico, isso não faz sentido nenhum, tá, gente? Isso não existe. Enfim, e aí, infelizmente, a gente tem ainda hoje, né, seitas, ainda temos hoje organizações que se valem desse discurso, apesar da gente saber que isso não é verdade, mas ainda se valem desse discurso de ódio. Organizações como o Ku Klux Klan, organizações neonazistas, né? O Brasil, infelizmente, está passando por um momento de crescimento de grupos neonazistas, que não têm medo, não escondem a cara, né? Eles
se orgulham de ser neonazistas, eles se orgulham de disseminar o ódio. E a gente tem visto esse crescimento aqui no Brasil, com grupos que se auto-intitulam, né? Apesar de ser um neonazismo tupiniquim, né? É um neonazismo feito por pessoas que nos Estados Unidos ou na Europa não seriam lidas como brancas, seriam lidas como latinas, porque também tem essa relação, né, do que você é, em relação ao tempo e espaço que você habita, né? Essa questão do que é ser negro vai mudar de acordo com a geografia, com o tempo, né? Então, não é uma coisa dada, até porque, do ponto de vista biológico, não existe, né? Então, o que é ser negro numa periferia, numa favela, é diferente do que é ser negro num espaço como a Zona Sul, num espaço de elite. O que é ser negro no Brasil é diferente do que é ser negro na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso também precisa ser levado em conta. Matheus, antes de você passar para o próximo slide, a Aline, ela tinha colocado ali, não sei se você viu no chat, a questão 922 do Livro dos Espíritos, e o Eduardo tinha feito uma colocação, mas eu acho que era relativo à fala da Márcia. A gente já comentou, sim. O do Eduardo eu tinha visto, da Aline que eu não tinha visto. Obrigado, vou ver agora. Você quer comentar sobre isso, não? Não, você mesmo pode falar. Vou me avisar, né? Obrigado. Eu não tinha visto. Vamos ler aqui. 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Exatamente, Aline. Muitas vezes a gente se preocupa, né, muito com as posses materiais, quando, na verdade, a gente tem que se ligar, né, como Jesus nos ensinou, para juntar tesouros no céu. Mas isso também não nos impede, né, de enfim, ter as condições mínimas, né? Como Jesus fala disso, ele não fala para a gente passar fome, para a gente... Enfim, ele justamente chama a nossa atenção para que o que é mais importante, né? E a gente vai ver num texto mais para frente sobre que a gente não pode, quando a gente vai fazer uma análise da nossa sociedade, descartar o principal, que é o fator espiritual, né? Então, tem essa questão importante que a Aline trouxe para a gente. E aí, vamos seguir... Aí a gente vai chegar um pouco, né, no contexto histórico, né, como o Gilberto propôs também. E aí a gente tem essa imagem muito simbólica, né, da primeira missa aqui no Brasil, e a gente vai entender por que a gente está trazendo isso, né? Como a gente estava falando, né? Kardec estava falando na Europa, né? A Europa é o berço do iluminismo, né? Essa Europa ela não foi capaz de abandonar a visão de que ela era o centro do mundo, muito pelo contrário, fez questão de reforçar. E tudo que vai estar fora, né, é o resto, o outro, menos civilizado. Então, como é que a Europa nasce? Né? A Europa nasce basicamente a partir de roubo, né, de nossas riquezas e de escravização e sequestro de vários povos, domínio, né, destruição. É um projeto que nasce, ao mesmo tempo que nasce esse projeto, né, de sociedade ocidental que a gente está vendo hoje, é ao mesmo tempo onde nasce a Europa e onde nasce a América, né? Por quê? Nasce no sentido não geográfico, tá, gente? Não formação do território, não formação dos povos, mas nasce no sentido de construção do que é a Europa. A Europa não seria nada sem as toneladas e toneladas de ouro e prata que foram roubadas no nosso território. Isso precisa ser dito, né? Não só do nosso território, como de África também. Inclusive, tem uma discussão seríssima sobre museus, né, para repatriar os objetos que foram roubados. A Europa guarda nos seus museus uma série de objetos sagrados que foram tirados dos seus povos, dos seus reis, das suas rainhas. Isso é muito importante a gente lembrar. E aí, esse berço, né, de civilizado, enfim, esclarecido, que, inclusive, abriu espaço para a doutrina dos espíritos, a gente não pode negar isso, mas errou a mão em algumas coisas, né? E... Enfim, a gente tem, com as grandes navegações, com a expansão marítima, com a conquista, né, a invasão de territórios, é um projeto de poder que leva consigo uma ideologia. Qual ideologia é essa? Aquilo que a gente estava conversando, né, de que o padrão, o normal, né, é o ser branco, normalmente o homem branco, né?
E aí, essa é uma referência positiva, é o civilizado. Todo o resto é negativo, é pejorativo, é o selvagem, né? Então, isso inclui, enfim, tudo que foge a essa norma, né? Chamado de, enfim, aborígenes, indígenas, enfim, que vão ser chamados o outro, né? Cria-se o outro. Isso é um projeto de poder. E assim vai nascer a América, né? A América nasce a partir de um conflito ambiental, ou seja, você chega lá, você derruba uma árvore, né? Você faz uma cruz, você chama todo mundo, reúne todo mundo e fala assim, olha só, tudo que vocês vivenciaram, tudo que vocês construíram enquanto povo, enquanto família, pode esquecer. Nem o seu nome eu vou permitir que você permaneça. Eu vou te dar um outro nome, que é um nome cristão. Então, percebe que todo esse projeto de poder, de dominação, de destruição, roubo, morte, ele é autorizado pela instituição Igreja Católica. E aqui, gente, é muito importante a gente frisar, né? Quando a gente fala disso, a gente não fala de respeitando os nossos irmãos católicos. Isso é muito importante, porque a gente não está falando da crença individual dessas pessoas que são adeptas ao catolicismo. A gente está falando da instituição Igreja Católica, que é a instituição mais duradoura, né? Se a gente for pensar, é a instituição aí que mais durou, que ainda dura, né? Que ainda está presente, se faz presente na nossa sociedade, né? Então, é uma instituição que, para chegar onde chegou, ela precisou ter muito sangue nas mãos, né? Infelizmente. Então, assim vai nascer. E percebe que, olha só que curioso, esse senhor de engenho, que as missas, né, bonitinho, ele tinha na mão um chicote que açoitava, né, aquelas pessoas que ele nem considerava pessoas e achava que eram suas propriedades, numa mão, né, na mão direita um chicote, e na mão esquerda ele tinha uma Bíblia. E açoitava em nome de Jesus. Percebe o projeto de poder? O Jesus que é pintado branco, louro, que se assemelha ao senhor de engenho, autoriza, permite que esse senhor de engenho açoite esse ser humano, porque ele nem é ser humano, olha a cor dele. Eu sou Jesus branco, muito parecido com você. Esse aí não é nem pessoa. Pode açoitar, inclusive, em meu nome. Percebe? Essa é uma construção que é feita de você perder a origem, você desvencilha, né? Você esquece, você rasga o evangelho, você perde toda a origem popular, o uso daquele Jesus que é imigrante, daquele Jesus que sobreviveu aos massacres, daquele Jesus que traz uma ideia de libertação, de igualdade, e você usa uma imagem distorcida de Jesus para poder justificar as suas violências. Isso é um projeto de poder, é um crime perfeito, como a gente estava falando, né? Portanto, esse racismo, né, ou colonialismo, como o Gilberto trouxe, ele é um projeto contra a vida. Ele é um projeto, portanto, se é contra a vida, é anticristão. Percebe? Que nada tem a ver com Deus. Lá na Bíblia, né, no capítulo 10, versículo 10, em João, Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se a gente repara esse projeto de poder, que tem marcas, né, depois de 500 anos, a gente percebe essas marcas constantes, que são reforçadas, e que, muito pelo contrário, não é feito nada para reverter essas chagas. Se você percebe esse projeto de poder até hoje, que está presente na nossa sociedade, não dá para negar, é um projeto contra a vida. Porque Jesus vem para que a gente tenha vida em abundância, não é qualquer vida, não é uma sobrevivência. Não é para escolher se eu vou conseguir comer ou se eu vou ter que dar para meus filhos. É uma abundância. Essa abundância que Jesus falou, a gente não conhece ainda. A gente nem sequer está preocupado em construir. Qualquer projeto que a gente tenta se aproximar dessa vida em abundância, fala que, enfim, que a gente não pode ir muito além, né? Que a gente não pode dar tudo, né? Então, assim, a colonialidade, a gente entende que ela ainda não acabou, né? Se o colonialismo ele teve um marco temporal, tem uma outra coisa que a gente chama de colonialidade, que ela ainda está em curso. Ela ainda está presente na nossa sociedade e tem marcas significativas. Então, esses conservadores, essas pessoas, né, esses defensores desse sistema,
que, enfim, tudo isso que a gente já debateu, né, que querem perpetuar as desigualdades, muitas vezes eles falam em nome de Deus. Assim como o senhor Gingem. Eles falam que eu estou aqui na marcha com Deus, marcha com a família, em nome de Deus, né, marcha, não lembro agora, mas tem marchas aí, né, com a família e com Deus, que estão presentes em muitos momentos marcantes da nossa história do Brasil, né, e também já estão voltando aí com alguns grupos, né, governistas. E aí, esses defensores de Deus, desse projeto, eles não têm Deus, né? Eles só têm Deus na boca, só tem Deus no discurso. Enquanto que Deus, Jesus, o Evangelho, que eles dizem defender, ficam só na boca, né? E não nas suas atitudes, ficam só nos seus discursos, e não nas suas ideias, e não nas suas ações. É uma completa contradição do que é Jesus, do que é Deus. E, caso a pessoa for espírita, uma completa contradição do que é a doutrina espírita. Kardec falou de escravidão, falou, lá na Lei de Igualdade, ó, haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens. Os espíritos vão falar que é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. E, como a gente já falou, ela vai desaparecer. Isso é um texto de 1800, na década de 1860, né? E aí, a gente vê, né, que a escravidão, formalmente, ela acabou, né? Kardec, quando está escrevendo isso, na década de 1860, ali, por aí, né? Primeira edição, 1857, ele está vendo ainda que tem escravidão. Por que ele fala isso? Tem escravidão no Brasil, em várias colônias, né, da América e em outros lugares do mundo. Kardec vai desencarnar em 69 e ainda vai ter escravidão. A gente vê que teve a lei, né, a Lei Áurea, que supostamente trouxe a abolição, mas que não foi pensado em nenhum projeto para reinserir essas pessoas que foram escravizadas. E aqui só um detalhe, gente, é importante, não eram escravos, tá? Eram pessoas escravizadas, porque ninguém foi lá, falou assim, olha, estou aqui sem fazer nada, estava em África, de boa, e aí falou assim, poxa, vou entrar no navio negreiro. Gente, esses discursos que falam que negros foram lá voluntariamente, ou que se venderam, gente, por favor, 2020, não vamos reproduzir isso. Vamos ter o cuidado de falar que eram pessoas que foram escravizadas, e não escravos. É importante, tá? A gente tomar contato com isso. E aí, depois, né, mesmo depois da abolição formal, a gente percebe, a gente acabou de conversar, a gente trouxe dados concretos, a gente trouxe dados a partir de uma metodologia científica, né, que mostram para a gente que há profundas desigualdades, e não são aleatórias, elas são consequências não só desse processo, desse período de escravidão, mas como também de todos os outros períodos, todos os outros projetos que foram colocados, né, tanto no Império quanto na República. Então, a gente tem uma democracia que, na verdade, ela nunca se concretizou. Ela nunca se concretizou. É uma democracia que ela funciona só para parte da população. Para a grande maioria da população, as pessoas ainda continuam morrendo, né? Ainda mais agora na pandemia. As opções que são dadas são morrer de fome, morrer de coronavírus, morrer de tiro. Certo? Então, assim, a gente vê as profundas consequências. E Kardec fez questão de colocar isso, que a escravidão é contrária à lei da natureza, ou seja, a lei divina, tá? Pois que assemelha o homem ao irracional. Olha que importante agora, e o degrada física e moralmente. Kardec está advogando aqui contra a escravidão no sentido de entender que aquela pessoa escravizada é um ser humano, porque senão ele não teria por que se preocupar com a degradação moral, certo? Se fosse só, enfim, se não fosse humano, não teria por que se preocupar com a degradação moral. Então, reafirmando que pessoas escravizadas são seres humanos e a importância de se posicionar contrário a isso. E aí, isso é um alerta, né? Kardec estava colocando aqui uma questão atualíssima que, enfim, precisou ter coragem para se posicionar dessa forma, né? Muitas vezes a gente fica um pouco receoso, mas será que espírita deve falar de política? Não só deve, como também é um dever moral se posicionar
contra todo abuso de violência, né? Todo abuso da força, como Kardec coloca para a gente, porque senão não estaríamos agindo como cristãos. Se a gente percebe a violência e a gente não denuncia a violência, e se a gente não tenta fazer de tudo que a gente pode fazer para mudar a lógica da violência. Então, é para a gente ficar muito ligado, né? Tem até a questão 642 do Livro dos Espíritos, que coloca para a gente, né? Que a gente vai ser responsável por todo o mal que tiver ocorrido, né? Por causa de um bem que a gente deixou de fazer. Basicamente isso, né? Ou seja, para a ética, né? Para a filosofia espírita, a gente não impedir o mal é necessariamente fazer o mal, certo? Porque o mal no sentido de quê? De se distanciar das leis de Deus. Se eu não faço mal, se eu não faço bem, né? Se eu não sigo o que Deus nos propõe, eu estou me distanciando dele. E aí eu vou responder por todas as consequências negativas que isso pode trazer. Tá? Então, ou seja, isso aqui é um chamado, gente, para a nossa responsabilidade perante a vida, né? Nós, enquanto espíritas, nós, enquanto cristãs e cristãos, é uma responsabilidade nossa moral, um dever moral nosso. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Eu trouxe agora textos da Revista Espírita, muito interessantes, muito legal para a gente poder tomar contato, né? A Revista Espírita é um espaço que a gente... Para quem não está ligado, eram publicações mensais que Kardec trazia ali questões que estavam fervilhando, né, na sociedade, enfim. E Kardec teve muita coragem e acertou muitas vezes em trazer alguns textos, beleza? Aí tem esse texto de junho de 67, onde ele vai falar da emancipação das mulheres nos Estados Unidos. E ele fala assim: os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material, o ser exterior, né? Que é o ser material. Ou seja, é aquilo que a gente estava conversando lá na frente, né? Sobre a verdadeira riqueza, né? O verdadeiro tesouro. Eu não posso, na minha análise, quando eu estou olhando para a sociedade, e é óbvio que é importante falar do que acontece na sociedade, se não fosse assim, Deus não teria feito o material, teria feito só a gente no mundo espiritual, e não está nem aí. Se ele colocou a gente aqui, tem um motivo. Mas a gente não pode esquecer o princípio, que é nosso verdadeiro lar, né? A nossa verdadeira existência. Então, se eu desconsidero isso, segundo Kardec, eu estou suscetível, né, a concluir por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Mas se a gente considera o espírito, se a gente considera a nossa verdadeira vida, que é espiritual, a gente vai chegar à consequência de que a igualdade da natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas. E também a abolição dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo. Repara, Kardec aqui está advogando pela igualdade, mais uma vez, não só da gente, essa suposta família universal, né, mas também, em fins práticos, direitos sociais e a abolição de todo privilégio. E aí ele ainda fala, né, termina assim: não sou eu que estou dizendo, não é Kardec que está dizendo, não é Mateus que está dizendo. Eis o que ensina o Espiritismo. Ponto. Não tem discussão. Não tem discussão. Se você é espírita e tenta usar a doutrina espírita, ou tenta usar a Bíblia, enfim, para justificar qualquer desigualdade, lê de novo, certo? Porque ele fala aqui que das diferentes características, né, a gente acaba concluindo por uma superioridade natural ou inferioridade. Mas se você for olhar a verdadeira vida, que é espiritual, você tem que necessariamente desconsiderar isso. Porque, gente, Deus é perfeito, certo? Deus é justo, certo? Como que ele poderia nos fazer diferente? Como que ele poderia conceder privilégios? Por exemplo, se ele criasse Jesus, lá, perfeito. A gente sabe que Jesus é nosso irmão mais velho, né? Espírito puro. Qual seria o porquê, né? Por que ele faria só Jesus já lá, Espírito puro, e não tivesse que passar pelas vicissitudes todas que nós também passamos? Qual seria o mérito de Jesus, né?
Nenhum, né? E aqui, gente, é muito importante falar, quando a gente fala de mérito, tá? A gente está falando de mérito do ponto de vista espiritual, tá? E não no mérito, uma suposta meritocracia, porque pelo mundo espiritual, para Deus, nós somos todos iguais. Para a nossa sociedade, nós não somos. Então, a meritocracia não se aplica na nossa sociedade, por favor, tá? É preciso também entender isso, não vamos justificar uma coisa com outra que seria incoerente. Beleza? Então, a gente está entendendo aqui que o espírito pode revestir, né, tipo, diferentes caracteres, né, diferentes envoltórios. Né? Hoje eu posso estar, enfim, um homem negro, gay, nascido na periferia. Amanhã eu posso estar uma mulher trans, heterossexual, da Zona Sul, né? Enfim, isso pouco importa. É importante que a gente vivencie as diferentes experiências pelas quais a gente precisa passar aqui na sociedade, mas sem desconsiderar o principal, certo? E aí, partindo disso, de que maneira que eu, entendendo isso, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Essa é a pergunta que Kardec vai fazer lá no Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos vão responder assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Percebe aqui? Mais uma vez, Kardec tem o cuidado de colocar a sua posição, perdão, aqui é os espíritos, né? E não Kardec colocando, mas é um texto dos espíritos superiores. Mais uma vez, eles estão reforçando a importância da gente abolir tudo isso que a gente acha que é real, tudo isso que a gente naturaliza, né? Já diria Brecht, né, um grande poeta, enfim, filósofo, intelectual, nada deve parecer natural, né? Nada deve parecer impossível de mudar. A gente não pode considerar que se a gente chegou aqui no mundo, né, e já está assim, que ele vai ser assim para sempre. Óbvio que não vai ser. A gente precisa, sim, subverter a lógica, a gente precisa abolir os prejuízos de seitas, castas e cores. Isso é o que o Espiritismo traz para a gente. A gente não pode... temos que conservar tudo como está, porque se está assim é porque Deus quer. Não, gente. A gente tem o livre-arbítrio, e com o livre-arbítrio a gente já tem muita besteira. A gente sabe disso, certo? Então, é preciso subverter a lógica, é preciso não considerar que tudo como está é natural, vai ser sempre assim, sempre foi assim. Não foi, e a gente vai conseguir mudar. E outra coisa, é importante também perceber que as lutas anti-opressão, né, elas devem estar unificadas. Então, se eu entendo que para Deus somos todos iguais e devemos construir essa grande família universal que um dia a gente vai se entender assim, eu preciso entender que não é tolerável não só a violência contra pessoas negras, mas contra as mulheres, contra as LGBTs, contra as pessoas indígenas, contra qualquer povo, contra qualquer população que for explorada, que for massacrada. A gente não pode tolerar nenhum tipo de violência. Isso não é nem só aqui para o Brasil, a gente tem que entender, enfim, o que é os povos curdos, os povos palestinos, né, que estão sofrendo ali uma grande opressão, né, do Estado de Israel. Enfim, a gente tem que se solidarizar, porque são nossos irmãos e que estão passando por uma situação de opressão extrema, certo? Então, é preciso a gente destruir essa situação, subverter essa lógica, né? Certo? E aí, caminhando, né, para esse propósito, para essa finalidade da doutrina espírita, né, tem mais um trecho da Rio Espírita, né, de 63, onde Kardec vai falar sobre o objetivo, né, a função, a finalidade da doutrina espírita. Ele vai falar, basicamente, que essa fé, né, essa fé raciocinada, essa fé espírita, ela nos propicia uma crença, né, que torna a gente melhor para quem? Uns para os outros. E, mais uma vez, ele vai fazer questão de colocar, sem distinção de raça, de casta, seita, cor, certo? Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. A caridade entendida como o amor em movimento.
a fraternidade. A gente já conversou sobre, né, esse sentimento de coletividade e os deveres sociais que a gente não pode se furtar. A gente não pode achar que, eu estou orando por todos aqui, eu fiz minha parte. Não, gente. Nós temos os nossos deveres sociais dentro das nossas limitações, dentro do que a gente pode, mas temos, sim, os deveres sociais. Se não fosse assim, a gente não teria lei de sociedade, a gente não estaria em contato uns com os outros. A gente está no mundo, né? Não sozinhos jamais, né? Estamos aqui justamente para se ajudar. E quando alguém é mais forte, no sentido que, não natural, né? Mas porque ele foi, pelas estruturas sociais, ele foi privilegiado, e isso aqui não é um discurso, né, contra as pessoas que são privilegiadas, mas entendendo que elas têm o seu lugar, elas têm a sua responsabilidade. Se elas, nessa vida, vieram assim, elas têm a responsabilidade de poder apoiar, poder dar todo o apoio que for possível para as pessoas que não têm esse privilégio. Até que um dia não seja necessário isso e a gente entenda a caridade como uma outra forma. Porque aí não vai ser mais preciso caridade material. A gente já percebe pela doutrina espírita que a caridade não se restringe às mãos. A gente já compreende isso. Mas muitas vezes a nossa ação fica limitada a isso. Mas a gente precisa construir uma sociedade em que não seja mais necessário essa caridade material. Por quê? Porque todo mundo vai ter o seu lar, todo mundo vai ter a sua alimentação, não vai ter se preocupar se vai conseguir comer no fim do dia. E isso é uma responsabilidade que todas e todos nós temos. Só que ela vai variar, né? Ela vai estar de acordo com as nossas capacidades. Se eu tenho condição de ajudar mais, de acordo com o que me foi permitido, que me foi emprestado por Deus, é a minha tarefa ajudar, porque eu tenho o quê? Deveres sociais. Certo? Esses são os deveres que a doutrina espírita nos propõe. E aí, tem esse texto que eu gosto muito, que é o último texto que eu vou trazer, que eu acho muito, muito bonito, ele é muito importante. Ele é lá de junho de 68, um artigo intitulado O Espiritismo em Toda Parte. Ele vai falar assim: o Espiritismo conduz precisamente ao fim a que se propõem todos os homens e mulheres, né, progressistas. Aqui, progressista no sentido de quem está incomodado com as estruturas e quer uma outra sociedade, quer avançar, beleza? Ou seja, os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento dos trabalhadores rurais, sem teto, certo? Toda essa galera que quer mudanças. Pois, impossível que eles, ou seja, os espíritas e os progressistas, não pensem da mesma maneira sobre certos pontos e que, quando se conhecerem, não se deem as mãos para caminhar juntos, na mesma rota, ao encontro de seus inimigos comuns, os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Vou falar mais uma vez, caso alguém ainda tenha entendido, não tenha pegado, não tenha, enfim, ou que ainda encontre dificuldade, né, de entender, não, mas, enfim, caso se identifique com algum pensamento conservador, enfim, vamos lá trabalhando aos pouquinhos. O Espiritismo conduz precisamente ao fim a que se propõe todas e todos progressistas. São objetivos comuns, segundo Kardec. E para ele é impossível que espíritas progressistas não pensem da mesma maneira sobre certos pontos e que não se deem as mãos para caminhar juntos na mesma rota ao encontro de seus inimigos comuns. Kardec vai listar os inimigos comuns dos espíritas e quem quer transformar a nossa sociedade. Os preconceitos sociais, o fanatismo, a intolerância, coisas que a gente ainda vê presente, ainda que são os males, né, que ainda decidem eleições, né, são coisas que mobilizam os sentimentos de ódio, né? São coisas que a gente precisa urgentemente abolir. Já era urgente no século XIX, é ainda mais urgente agora no século XXI. Ou seja, quando a gente vai estudar, né, quando a gente vai falar de mundo de regeneração, os espíritos apontam para a gente que o mundo de regeneração ele necessariamente vai ter equidade nas relações sociais. Não é possível conceber um mundo de regeneração sem equidade. Não sou eu que estou dizendo. Vou dizer as palavras de Kardec, né? Eis o que ensina o Espiritismo. Então, é para a gente trazer a nossa consciência, né, de que a gente precisa urgentemente romper com essas estruturas.
Bom, gente, eu ainda tenho mais 2 slidezinhos, mas é só para a gente poder referenciar. Eu queria saber se alguém tem algum comentário, que a gente está quase chegando no finalzinho. Mas se quiserem, fiquem à vontade para a gente continuar essa conversa aí. Então, beleza. A gente tem, então, aqui a Revista Espírita, né, que ele diz para a gente. Ou seja, é um chamado, gente, a doutrina espírita, na verdade, é um grande chamado para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se transformar. Porque não faz sentido a gente estudar, aqui, tá aqui num sábado, né? Já está fazendo tanta coisa, e aí a gente sai, e aí a gente, né, ainda reproduz, tá tudo bem, a gente está suscetível, né? Como a gente falou lá no início, preconceito, todo mundo está suscetível a carregar. Mas a gente precisa fazer um exercício muito urgente de olhar para a gente, né? É o que alguns chamam de reforma moral, né? Prefiro chamar revolução moral, porque acho que com reformas a gente não anda bem, é preciso transformar, de fato, a gente, né? Um movimento que começa da gente, mas que precisa ser engajado socialmente, senão não faz sentido. E é um convite que o Espiritismo nos faz para que a gente transforme as estruturas mesmo, gente. Se a gente já percebeu que é um sistema muito cruel, foi o modelo, a gente já passou, né, enquanto humanidade, nós já fomos capazes de criar muitos modelos, né, na sociedade. Alguns mais locais, né, alguns, enfim, a gente chama de feudos, alguns, enfim, algumas castas, alguns reinos, a gente já foi capaz de criar muita coisa. Mas esse modelo, né, que a gente pode chamar de sistema moderno, colonial, exploratório, capitalista, né, enfim, a gente pode nomear como quiser, mas esse modelo que está dado, né, e que é defendido tanto pelos conservadores, eles querem manter as estruturas, não dá mais, gente. E isso é o que a gente pode tirar de consequência de entender a doutrina dos espíritos. Se eu compreendo a doutrina dos espíritos, eu não vou querer mais preconceito, eu não vou querer mais um sistema que necessariamente tem que oprimir pessoas para se manter de pé. Eu não quero mais um sistema que ele necessariamente precisa produzir, para produzir riquezas, que inclusive esse termo, né, o que é riqueza? Riqueza, para mim, é o tempo que, enfim, que eu passo com meus amigos, com a minha família, o quanto de felicidade que eu sou, né? E não o quanto de dinheiro que eu sou capaz de acumular. Percebe os paradigmas de sociedade que a gente está estabelecido? As nossas riquezas? Que riquezas são as suas? É um convite que Jesus já propôs para a gente há 2000 anos. Aonde que está o nosso coração, né? Ali está o nosso tesouro também. E aí, assim, a gente ainda assim explora a natureza, né? Os animais não humanos e também os humanos. Então, é muito urgente que a gente, primeiro, acho que são tarefas para a gente poder se localizar aqui. Primeiro, que entenda que isso é um sistema que está perpassado, que ninguém está isento. Não é só uma questão moral. E que é necessário mobilização social coletiva para que a gente possa transformar esse sistema. Certo? Por fim, eu vou deixar algumas dicas de fazer um merchanzinho. Vocês não têm contato, mas existe um podcast muito legal, que é o Lente Espírita. É um podcast que nasceu aí durante a quarentena de uns amigos meus, que é a Rosália Romão e o Gabriel Marins. Eu não faço parte, tá? Mas eu fui convidado para participar de 2 episódios, o 008 e o 009. Era para ser um só, mas o papo estava muito bom. A gente alongou. Somos eu e Natália Romão falando sobre racismo na perspectiva espírita. Aí tem vários desdobramentos, né? Tem o racismo ambiental, tem o colorismo, tem as diferenças dos movimentos negros no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Não só esses episódios, mas tem muitos episódios bacanas. Então, depois tem aqui o link para vocês acessarem, tem no Spotify, beleza? Conheçam lá para a gente poder bater mais esse papo. Depois, enfim, também a gente pode bater papo sobre isso em outras plataformas também. Eu sei que aqui o tempo é curtinho, né? Também tem essa limitação da plataforma, que a gente não está presencialmente, né? Era bom, tenho saudades de quando a gente fazia o estudo no CELC presencial, e aí a gente acabava o estudo e tinha um lanchinho, né? E a gente saía lá pro murinho da entrada do CELC e continuava o bate-papo, né? Isso que era bom. Mas um dia a gente consegue voltar a ter esse contato presencial. E aí, gente, eu vou deixar aqui algumas referências bibliográficas, né, que eu me baseei,
e também algumas figuras inspiradoras que eu acho que é muito importante a gente tomar contato, tá? No Livro dos Espíritos, né, as questões que a gente colocou aqui, e não só elas, né, mas tem muitas outras interessantes, são das leis, são as referentes, né, a lei do progresso, de igualdade e liberdade. Essas aqui são os textos da Revista Espírita, que a gente trabalhou. Os dados, né, que a gente conversou também, estão aqui nesse site, são do IBGE, mas estão aqui nesse site organizadinhos. E aí, sobre referências, né, não espíritas, que inclusive é uma recomendação que Kardec nos faz, né? Vamos estudar a doutrina espírita, mas também vamos nos basear em leituras que não sejam da doutrina espírita, para a gente poder complementar o nosso estudo, senão a gente fica limitado, né? A base tem que ser a doutrina espírita, mas a gente também pode complementar. Aí, a gente tem aqui indicações. Livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que é uma mulher preta, filósofa estadunidense, né, que foi uma grande referência militante, ainda está viva, felizmente, para a gente aqui. Enfim, lutou pelos direitos civis, né, da população negra nos Estados Unidos. Enfim, quando tinha a segregação racial, né, teve à frente do Partido dos Panteras Negras, uma grande referência de luta, né, eles distribuíam café da manhã para a população carente, alimentos para as crianças carentes, escolas comunitárias. Nesse livro ela fala sobre encarceramento em massa, abolição penal, enfim, todos esses resquícios da escravidão que a gente ainda está presente, né? E muito por entender que essas lutas, né, elas são indissociáveis, né? Ela, enquanto uma mulher negra estadunidense, ela se coloca enquanto entendendo que essas opressões elas estão conjuntas, né? Elas precisam ser abolidas. Tem o Silvio Almeida, que já foi mencionado, enfim, tem essa coleção, né, Feminismos Plurais, na verdade não é nem só o Racismo Estrutural, que é do Silvio Almeida. Toda a coleção eu indico, porque é uma coleção muito boa, coordenada pela professora Djamila Ribeiro, né? Enfim, alguém quer falar antes? Acho que a Jana ligou o microfone, né? Você quer falar, Jana? Não, só estou aguardando. E aí, enfim, aí tem o Silvio Almeida, certo? E aí eu também separei duas... Poderia falar que muita gente, né? A gente tem muita gente que infelizmente é invisibilizada, né? Carolina Maria de Jesus, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, enfim. Mas eu separei duas figuras que eu acho que são exemplos para a gente de uma espiritualidade socialmente engajada, se assim eu posso dizer. Temos o pastor, né, Martin Luther King, que é uma figura, eu acho que é essencial, uma referência para toda cristã, para todo cristão. Ele foi uma das maiores lideranças, né, desse movimento também contra essa ideologia segregacionista, né, pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Foi um pastor batista, né, que foi capaz de organizar mulheres e homens, né, em grandes marchas, né. Ele tem algumas frases muito conhecidas que falam para a gente que a gente tem o dever moral, né, de desobedecer a toda lei injusta. Isso é muito importante para a gente entender, que a lei que a gente tem que se guiar, de fato, o que deve conduzir as nossas ações é a lei de Deus, né? A gente está inserido na sociedade, a gente precisa entender os códigos humanos, mas muitas vezes eles são falhos, né? A gente precisa aperfeiçoar os códigos humanos para que eles não sejam leis injustas. E ele também vai falar que o que preocupa, né, ele é o grito não é o grito dos maus, né, mas sim o silêncio dos bons. Muitas vezes é vendida uma imagem de passividade, né, desse negro que, enfim, aceitou calado, né, mas, na verdade, o movimento não violento, né, é uma estratégia revolucionária, muito importante. E aí a outra é também uma intelectual incrível, Bell Hooks, né, acho que é também uma mulher negra, ainda está viva também. Ela se debruça sobre educação antirracista, e ela tem um texto fantástico, que é o Vivendo de Amor, né, onde ela começa citando o Evangelho de João. Eu vou ler para vocês um trechinho do início. Ela fala assim: o amor cura. O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. Meu trecho favorito do Evangelho segundo São João é o que diz: aquele que não ama ainda está morto. Aí ela vai falar, nesse texto potente, sobre afeto, sobre como que as nossas pessoas, as pessoas negras, principalmente as mulheres negras, elas sofrem muita consequência dessa, que se fala muito, né, de solidão na banda preta, enfim, são consequências de marcas da escravidão, onde não se podia, por exemplo, não era recomendado
você criar nenhum laço de família, de afeto, porque você não sabia se aquela pessoa que você começou a amar, ela estaria viva no dia seguinte. Porque para quem vivia em senzalas, tudo pode acontecer. Então, ela mostra que são consequências que até hoje têm marcas profundas na construção da nossa sociedade. E aí, a partir disso, ela vai advogar por uma política do amor. Eu acho que é essa linha que a gente precisa ter contato, enquanto espíritas, por uma política do amor. E ela vai encerrar esse texto dizendo: quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. Bell Hooks falando isso pra gente. Precisamos ler mulheres negras, homens negros, precisamos ler esses intelectuais, lermos doutrina espírita, sim, que é muito importante, mas também fazer leituras que dialogam com o nosso dia a dia, de uma forma mais profunda, com mais especificidade, né, para a população negra. E aí eu vou fechar com Angela Davis, que ela vai dizer para a gente que em uma sociedade racista não basta não ser racista, não basta não se dizer racista, né? Não se dizer que não é racista. É preciso a gente ser efetivamente antirracista. E aí, uma sociedade onde nós nos identificamos e nos divulgamos, né, enquanto espíritas, enquanto cristãos, não basta a gente só falar que é espírita. É preciso ser verdadeiramente espírita, né? Porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, que é também o verdadeiro antirracista, porque a gente não pode tolerar essa ideologia que ainda se faça presente. A gente precisa construir um novo futuro, e para isso a gente precisa derrubar tudo isso que tem de mal na nossa sociedade, tudo isso que perpassa nossas vidas, para que a gente possa construir um mundo onde sorrisos pretos não sejam exceção, onde eles sejam regra, onde eles sejam não só pessoas negras, mas sim sejam só seres humanos. Hoje a gente não pode afirmar que nós somos todos iguais, mas um dia a gente sabe que a gente vai conseguir alcançar essa sociedade onde nós sejamos todos, não apagar nossas diferenças culturais, não é sobre isso, mas sim entender que os nossos direitos e também nossos deveres, eles devem ser iguais, não só na Constituição, mas como na vivência cotidiana, né, para que a gente possa ir para esse rumo a esse mundo de regeneração, ou, enfim, esse reino de Deus, como queira chamar, né? O nome pouco importa, mas o que importa é o sentimento de equidade nas relações sociais, de respeito, de carinho. Enfim, agradeço muito a presença de todo mundo, eu passei para a Jana, e é isso, gente, fé em Deus e fé nas crianças. Tamo junto. Agradecemos ao Matheus pelo trabalho de hoje, pelas reflexões, e queria até lembrar, né, com isto, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, né, ao definir o homem de bem, Kardec ele diz assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus, né? Então, a gente termina o trabalho da tarde complementando a fala de Matheus com o Evangelho segundo o Espiritismo. E agradecer a todos a presença e convidamos para sábado que vem, nós teremos Adão e Eva são a origem da humanidade. Quem vai trazer para a gente é o Mauro Araújo, lá do Grupo Espírita Francisco de Assis da Ilha. Então, todos estão convidados para mais uma reflexão sábado que vem, né? Que vocês possam ter um bom final de semana, e vamos pedir à nossa querida Sandrinha para encerrar com a nossa prece, envolvendo a todos nós. Obrigada a todos. Vamos lá, amigos, vamos nos concentrar. Mestre querido, amigos espirituais, muito lhe agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, porque só assim podemos nos conhecer e nos enxergar. A gente, assim, promove uma mudança nas nossas escolhas, a gente melhora o mundo que vivemos. Com o conhecimento que recebemos, incentivamos as nossas qualidades, a exercitar nossa fé, nossas esperanças, nossos bons pensamentos. E assim tomamos decisões acertadas.
Só assim, Mestre Jesus, teremos forças para procurar a tua essência e nos tornarmos espíritos melhores nesta encarnação. Que assim seja.